Meus irmãos, nesse mês nós estamos refletindo sobre o tema O Deus que destrói sonhos. Assim como foi falado desde a primeira mensagem, o tema é inspirado no livro do pastor e teólogo Rodrigo Bibo de Aquino, né? Então fica até, inclusive, uma dica, né? Uma sugestão de leitura aí, o livro O Deus que destrói sonhos. E na primeira mensagem eu falei sobre as razões bíblicas do porquê muitas vezes Deus destrói alguns dos nossos sonhos. Na semana passada, baseado na passagem de Lucas 5, do capítulo 1 ao 5, do verso 1 até o verso 11, o pastor Cício falou sobre como em algumas situações Deus pede que nós deixemos os nossos sonhos na praia e os sigamos. Se você ainda não assistiu a alguma dessas mensagens, eu quero te incentivar a depois procurar a gravação, né, lá no nosso canal no YouTube. Eu sempre comento aqui que o nosso irmão Rodrigo tem feito um trabalho excelente, cortando as mensagens e repostando, né, para facilitar o acesso, facilitar também o compartilhamento. Lá você vai encontrar todas as mensagens que a gente tem feito aqui, todas as séries, né, que a gente tem feito nas quartas-feiras, assim como as mensagens do domingo, né, tá tudo gravado lá. Então tem um acervo de pregações, de sermões bem interessante lá. E hoje, dando continuidade, eu quero falar sobre a oração que destrói sonhos. Essa oração está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do verso 9 até o verso 13. Porém, eu acredito que você nem precise abrir a sua Bíblia para acompanhar, pois com certeza você sabe esse texto de cor é salteado. Eu estou falando da oração do Pai Nosso, que é com certeza uma das passagens da Bíblia mais conhecidas, com certeza. Muitas pessoas não conhecem a Bíblia e muitas vezes nem são cristãs, mas conhecem e sabem recitar, né, a oração do Pai Nosso. E muitas pessoas fazem a oração do Pai Nosso ou leem a oração do Pai Nosso a vida inteira sem entender de fato o que ela realmente significa. A oração do Pai Nosso, ao mesmo tempo que é um dos textos bíblicos mais conhecidos, é também um dos textos bíblicos menos compreendidos. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque quando nós paramos para analisar com calma, percebemos que a oração do Pai Nosso é uma oração que tem um grande potencial de destruir os nossos sonhos. E a grande maioria das pessoas não leva isso em consideração. E é muito importante para nós, como discípulos de Cristo, pensarmos, refletirmos sobre essa oração. Por quê? Porque aquilo que nós desejamos como cristãos deve... Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Curva essa fronte mais uma vez. Pai, te agradecemos por tudo que aconteceu até aqui, por cada canção, né, entoada. Te agradecemos pelas orações que foram feitas. E agora, nesse momento, Pai, onde nós vamos refletir na tua palavra, pedimos que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, ilumine os nossos corações e nos dê entendimento daquilo que nós precisamos aprender, ouvir e entender nessa noite. Fale a cada vida, fale a cada coração, Senhor Deus, de maneira especial. O Senhor nos conhece, por isso, né, toca em nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, meus irmãos, a oração do Pai Nosso é uma oração que tem um grande potencial de destruir os nossos sonhos. E isso acontece, em primeiro lugar, porque ela nos mostra quem realmente somos. Repita comigo a leitura do verso 9. Diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que nós aprendemos com a oração do Pai Nosso é que ser discípulo de Cristo é ir além da relação mestre e aluno. É ser filho de um Pai amoroso. Quando Jesus diz isso aqui, ensinando aos seus discípulos a orar, isso teve um peso, teve uma importância muito grande. Pois os judeus, eles tinham a crença, o entendimento de que o nome de Deus não podia nem sequer ser mencionado. Então, quando Jesus chama Deus de Pai, isso é algo que para eles era considerado até como uma blasfêmia. E aqui Jesus não só chama Deus de Pai,
mostrando uma intimidade com Deus, como ensina os seus discípulos a fazer o mesmo. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é exatamente isso. Ser discípulo de Cristo é ir além da relação mestre e aluno, é ser filho de um pai amoroso. Mas não para por aí, ser discípulo de Cristo é ser filho de um pai amoroso que é nosso. Porque é Pai nosso que estás nos céus. Isso significa que o direito de chamar Deus de Pai não é apenas meu. Assim como descreve o Evangelho de João, a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, Jesus veio ampliar a família de Deus. Então, o direito de chamar Deus de Pai não é só meu, o Pai é nosso. Jesus já deixa claro isso logo de cara. Ele já mostra a importância do aspecto comunitário da fé cristã. É algo importantíssimo. Aliás, tudo é nosso na oração do Pai Nosso. Se a gente parar para observar com calma, o Pai é nosso, o pão é nosso, o pedido pelo perdão, o pedido pela santidade, o pedido pelo livramento, pela vinda do reino, é tudo para nós. Tudo é no coletivo. E por mais que cada um de nós necessite de ter um momento de intimidade pessoal com Deus, nós não podemos deixar de orar com e pelos nossos irmãos. Inclusive foi o que nós fizemos agora há pouco. E o Pai Nosso nos lembra acerca disso também. Porém, nessa mesma sentença, meus irmãos, nós temos algo muito importante que nós não podemos ignorar também. O Pai que é nosso está no céu. Ou seja, toda essa intimidade que nós temos com o Pai, que nos adotou como filhos, não pode nos fazer esquecer da sua transcendência e da sua soberania. Por mais que nós nos aproximemos de Deus com uma atitude de intimidade, por mais que nós possamos fazer isso, nós não podemos nos esquecer que existe um elemento de separação. Somos da terra e Ele do céu. E por mais que nós sejamos filhos, como a oração nos mostra, Ele está acima de nós, porque Ele é Deus. E por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Então temos que sempre lembrar disso. Por isso, a ideia de ordenar ou de determinar a Deus o que deve ser feito em nossas vidas, tão comum na teologia da prosperidade, é errada, é completamente equivocada. A ideia de tratar Deus como um gênio da lâmpada, ou como um garçom pronto a atender os nossos pedidos, como sugere a teologia do coaching, está completamente equivocada e é antibíblica. Sendo assim, quando nós oramos, temos que lembrar quem somos, filhos, mas também a quem nós nos dirigimos, Deus. Assim como disse o teólogo Calbart, Deus é totalmente outro. E quando ele disse isso, ele quis dizer que Deus é um ser tão grande que nós não conseguimos compreender na sua plenitude. E a consciência da profundidade do significado disso deve gerar em nós um profundo respeito, deve gerar em nós o desejo que o nome de Deus seja santificado, assim como diz na parte B do verso. Isso não significa, é claro, que nós possamos adicionar algo à santidade de Deus, porque assim como diz a palavra desde o Antigo Testamento até no Novo, Deus é santo, eu não posso adicionar nada à sua santidade, mas orar assim, pedindo que o nome dele seja santificado, é desejar que o nome dele seja santificado através da minha vida, através das nossas atitudes. É pedir que Deus nos torne santos ao ponto de nossa vida glorificar o seu nome aqui na terra. Mas não é só isso, meus irmãos. A oração do Pai Nosso, em segundo lugar, não mudou aqui, peraí. Segundo lugar, agora foi. Nos mostra o que deve ser prioridade. Leia comigo Mateus capítulo 6, verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É curioso observar aqui que a segunda sentença da oração do Pai Nosso ainda não fala sobre os nossos desejos, ainda não fala sobre os nossos pedidos pessoais. Muito pelo contrário, aponta para aquilo que deve ser prioridade para nós como discípulos de Cristo, o reino de Deus e a sua vontade. Se eu fosse daquele tipo de pastor que quando está pregando, pede para que você vire para o irmão do lado, né? E repita uma determinada coisa, tem gente que não gosta disso, né? Acha isso ruim. Vira para o irmão do seu lado e fala assim, assim. Se eu fosse esse tipo de pastor, não vou fazer isso, mas se eu fosse, eu diria para você virar para o irmão do seu lado e falar assim:
A prioridade na vida do discípulo de Cristo é o reino de Deus e a sua vontade. Mas eu não vou fazer isso, amém? Eu não vou fazer isso. Mas a prioridade na vida do discípulo de Cristo é o reino de Deus e a sua vontade. E orar pedindo que o seu reino venha é reconhecer Cristo como Rei, é reconhecer Cristo como Senhor de nossas vidas, é desejar que Ele cresça e que nós diminuamos, assim como diz uma canção. Orar pedindo que o seu reino venha é nos colocar na posição de súditos que desejam fazer a vontade do seu rei, de forma que o seu reinado seja plenamente estabelecido. Isso nos leva à parte B do verso 10, que diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim como disse o Rodrigo Bibo, as nossas orações precisam ter intimidade suficiente para chamar Deus de Pai, mas a submissão consciente para pedir que a vontade dele seja feita. Eu sublinhei aquelas duas palavras ali propositalmente: intimidade e submissão. No nosso relacionamento com Deus, essas duas coisas são muito importantes. Nós temos intimidade. As nossas orações precisam ter essa intimidade. Podemos nos achegar a Deus chamando Ele de Pai, tendo a certeza que Ele nos ouve, que Ele se preocupa conosco. Mas também precisamos ter a submissão consciente para pedir que a vontade dEle seja feita. Isso é algo que nós devemos nos lembrar. E essa é uma das razões principais do porquê a oração do Pai Nosso destrói muito dos nossos sonhos. Porque eles, os nossos sonhos, muitas vezes, na maioria das vezes, diria eu, não estão afinados com a vontade de Deus. Então, quando eu oro para que a vontade dele seja feita acima da minha, muitas vezes eu estou pedindo para que Deus destrua alguns dos meus sonhos. E enquanto nós não nos submetermos a Deus como verdadeiros súditos, vendo Ele como um rei, nós não vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Assim como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2. Sendo assim, meus irmãos, orar pedindo que o seu reino venha, orar pedindo que a sua vontade seja feita, assim na terra como é feita no céu, é me comprometer no sentido de me esforçar para que isso aconteça. E agir assim é manifestar o reino de Deus por meio da minha vida, por meio dos meus atos. Agir assim é agir como um arauto e proclamador desse reino que nós tanto ansiamos. Mas além disso, a oração do Pai Nosso, em terceiro lugar, nos ensina a ser dependentes. O verso 11 vai dizer o seguinte: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. As três primeiras petições do Pai Nosso, ou seja, os três primeiros pedidos do Pai Nosso, focam em Deus. Focam na santidade de Deus, na sua glória e em seu reino. Somente na quarta petição é que encontramos espaço para as nossas necessidades. E aqui eu quero frisar: para as nossas necessidades. As três primeiras petições são direcionadas para Deus, para a sua santidade, para a sua glória e para o seu reino. Somente na quarta é que há espaço para as nossas necessidades. E o pão nosso aqui não se refere ao pão literalmente. Jesus aqui não está falando do pão, aquele pãozinho de sal que você compra na padaria gostoso, não. Jesus aqui está falando, se referindo às nossas necessidades básicas. Orar pedindo o pão de cada dia, em primeiro lugar, nos coloca em total dependência de Deus. Entendendo que quando buscamos o seu reino e a sua justiça, o essencial não falta. O essencial. Assim como Jesus disse, no mesmo capítulo, no verso 38, quando nós buscamos o seu reino e a sua justiça, aquelas coisas serão acrescentadas. Que aquelas coisas Jesus está se referindo? Ao que ele tinha citado anteriormente, que são exatamente as nossas necessidades básicas. Orar pedindo o pão de cada dia, em segundo lugar, nos confronta, pois mostra o quanto muitas vezes o nosso coração está preso às riquezas e ao conforto desse mundo. Jesus não ensina a pedir por qualquer coisa, mas ele fala para nós pedirmos o nosso pão de cada dia. E veja bem, meus irmãos, eu não estou querendo dizer com isso que é errado ou pecado você ser rico, que as riquezas não podem ser uma realidade na vida
de um discípulo de Cristo, não é isso. Mas assim como disse o apóstolo Paulo ao seu amado discípulo Timóteo, o dinheiro é a raiz de todos os males. E Paulo explica o porquê. No mesmo texto ele vai dizer: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Por isso nós devemos ter cuidado. Não é pecado você querer ter riquezas, não é pecado você trabalhar para isso, não é pecado se você sabe empreender, você fazer isso e conseguir ter alguns recursos a mais. Não é problema isso. Só que é perigoso, então você deve ter cuidado. E assim como escreveu o Rodrigo Bibo, o Senhor não é obrigado a atender nosso pedido por creme de avelã. Por outro lado, Ele jamais deixará faltar o pão nosso de cada dia. O Senhor não é obrigado a atender os nossos luxos, a atender aquilo que não é necessidade. Ele pode fazer isso? Pode. Até porque nós não podemos colocar Deus numa caixinha. Mas em nenhum momento da sua palavra Ele promete isso. E Ele nos ensina a orar pelo pão nosso de cada dia. Então, Ele jamais deixará faltar o pão nosso de cada dia, mesmo que para isso Ele use um irmão para nos abençoar. Até porque, como vimos na oração, o pedido pelo pão também deve ser comunitário. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E isso é uma coisa que muitas vezes nós falhamos. Porque muitas vezes nós até pedimos, oramos da maneira correta, pedindo a Deus o pão de cada dia, mas pedimos o meu pão, não o nosso pão, não no coletivo. E muitas vezes Deus usa a vida de outro irmão para nos abençoar, ou nos usa para abençoar ao nosso irmão, ao nosso próximo. Em determinado momento Jesus disse que é melhor dar do que receber. Quando você está na posição de receber, você entende o quão profundo é esse ensinamento. Porque quando você está na posição de receber é porque você não tem. E quando você está na posição de dar é porque você tem condições de dar para ajudar o próximo e aquilo não vai te fazer falta. Por isso, quando nós oramos pelo pão, devemos pedir o pão nosso, pensando no nosso próximo também. E por último, a oração do Pai Nosso, em quarto lugar, nos mostra que precisamos perdoar. O verso 12 vai dizer o seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Como já foi dito anteriormente, a oração do Pai Nosso enfatiza muito o aspecto comunitário da vida cristã. E aqui, nessa sentença da oração, não é diferente. Porém, aqui o destaque fica pelo fato de que o perdão de Deus a nós está condicionado ao nosso perdão ao próximo. De forma que se eu não perdoo o meu próximo, eu não sou perdoado. É simples e assustador assim. Se eu não perdoo o meu irmão, eu não sou perdoado por Deus. É exatamente isso que Jesus está dizendo. E Jesus dá tanta importância a esse ponto, que ele volta a falar dele nos versos 14 e 15, do mesmo capítulo, Mateus capítulo 6, 14 e 15, quando ele diz: se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Isso é muito sério. O perdão de Deus a nós está condicionado ao nosso perdão com relação ao nosso próximo. Por isso que é muito importante, meus irmãos, volta e meia nós fazermos alguma reflexão. Como que está o nosso coração com relação ao nosso próximo? Porque quando nós retemos o perdão, para o outro não faz mal nenhum. Como diz o ditado popular, não perdoar é tomar um veneno e esperar que o outro morra. Porque é isso que acontece. Faz mal só para a gente. Mas além disso, você não vai contar com o perdão de Deus. É exatamente isso que Jesus está falando aqui. É exatamente isso que Jesus estava ensinando aos seus 12 discípulos aqui. Então, é necessário nós refletirmos acerca disso. E não existe convivência comunitária que não tenha ali os seus atritos, que não tenha momentos onde a gente se estranha um pouco lá, um pouco cá. Então, nós temos que exercer essa questão do perdão o tempo todo. Porque só no céu que vai acabar esse negócio. Que ninguém vai pisar no seu calo, que você não vai pisar mais no calo de ninguém, que ninguém vai te ferir, que você não vai ferir ninguém. Então, temos que praticar o perdão ao próximo o tempo todo para que Deus nos perdoe também. Mas talvez nesse momento você pergunte, o que isso tem a ver com os meus sonhos? Tá, esse negócio do perdão aí, pastor, eu entendi. Mas o que isso tem a ver com os meus sonhos? Eu te respondo, tem tudo a ver.
João, o Evangelho de João, no capítulo 9, no verso 31, diz que Deus não ouve a pecadores. Portanto, se eu não sou perdoado por Deus, por não perdoar o meu próximo, minha oração não passa do teto. Eu posso orar com todo o fervor, com toda a fé possível, mas se eu não perdoei o meu próximo, a minha oração não passa do teto. Não é que Deus é surdo, que Deus não vai escutar, mas Ele não vai te atender. Ele não vai me atender. Ele não vai nos atender. Por isso que o perdão é tão importante nesse sentido também. Dessa forma, por mais nobre que possa ser os meus sonhos, se eu não perdoo o meu próximo, eles não serão ouvidos por Deus. E para concluir, a oração termina com um pedido por livramento, também no coletivo. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso nos mostra que assim como nós dependemos de Deus para o nosso sustento físico, nós também dependemos de Deus para o nosso sustento espiritual. É Deus que nos mantém de pé. Você não está de pé espiritualmente hoje porque você é bonzinho, porque você é crente, porque você ora, porque você lê a Bíblia. É Deus que te mantém de pé, é Deus que me mantém de pé, é Deus que nos mantém de pé. É Ele quem gera em nós o querer e o efetuar. Assim como o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 13. Somente com o auxílio divino nós temos condições de resistir às tentações. Somente com o auxílio do Espírito Santo habitando em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, é que nós temos condições de vencer as tentações e de não pecar e de não cair, ou, quando caímos, de nos levantar e continuar a caminhada. É Ele quem nos livra do mal. Orar assim é entender que a vida cristã é um campo de batalha. A vida cristã não é um parque de diversões. Envolve essas lutas diárias, envolve essas batalhas. E nos mostra que nós precisamos do auxílio de Deus para vencer as batalhas de cada dia. E a oração do Pai Nosso, meus irmãos, é uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para nos conectar com Ele. Através da oração do Pai Nosso, eu fico conhecendo a vontade de Deus. Ela é uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para alinhar nossos corações, para alinhar os nossos desejos, para alinhar os nossos sonhos com a vontade dEle. Nós não oramos para mudar o coração de Deus. Isso é muito importante. Nenhuma oração que nós fazemos muda o coração de Deus. E nem, muito menos, para informá-lo, porque Deus sabe de todas as coisas. Inclusive no próprio capítulo 6 aqui, um verso acima, a gente começou a ler o 9, no 8 Jesus vai dizer o seguinte: não sejam iguais a eles, se referindo aos pagãos, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Nesse próprio capítulo, Jesus, antes de começar a ensinar o Pai Nosso, Ele disse que o nosso Pai sabe tudo o que nós precisamos antes mesmo da gente pedir. Por isso que nós devemos buscar orar em conformidade com a vontade dEle. E por isso que quando nós oramos, nós não mudamos o coração de Deus e nem informamos, porque Ele sabe de todas as coisas. Nós oramos para nos adequar à sua vontade. Na realidade, o efeito é o contrário. Quando nós oramos, nosso coração que se adequa à vontade de Deus. E em vez de buscarmos realizar nossos sonhos à parte da vontade de Deus, ou seja, ignorando a vontade de Deus, que nós sejamos sábios em buscar seguir o modelo da oração que Jesus nos ensinou. Assim nós experimentaremos, assim como diz o apóstolo Paulo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E os nossos sonhos não serão apenas realizados, mas verdadeiramente abençoados. Porque não tem coisa pior do que você sonhar, ter o seu sonho realizado, mas o seu sonho não está de acordo com a vontade de Deus. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus, a vontade de Deus, os nossos sonhos são realizados e abençoados, pois estarão afinados com a vontade de Deus. Porque assim como diz o final do verso 13, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Quero orar por cada um de nós. Esse tipo de mensagem é uma mensagem reflexiva que nos faz pensar sobre várias questões, sobre como está a nossa vida de oração.
sobre como está os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos anseios, se estão afinados ou não com a vontade de Deus. Então, que Deus possa continuar falando no seu coração acerca disso. Eu quero orar por você e na sequência estarei impetrando a bênção pastoral. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque através dela nós aprendemos tudo, inclusive a orar. Obrigado pela oração do Pai Nosso, que nos ensina, Senhor Deus, como nós devemos orar em todos os sentidos. Nos mostra que muitas vezes nós estamos orando errado, orando sem entender, sem pensar, orando sem pensar se os nossos desejos, se os nossos pedidos, se os nossos anseios estão afinados com a tua vontade. Que o teu Espírito Santo possa nos conduzir, Pai, no sentido de alinhar a nossa vida de oração de acordo com a oração do Pai Nosso. Que nós possamos aprender, que nós possamos ter humildade, Senhor Deus, assim como os discípulos tiveram, ao ponto de te pedir: Senhor, nos ensina a orar. Nós possamos ter esse tipo de humildade, porque nós não sabemos orar como convém, a tua palavra diz isso. Então nós possamos ter essa postura e essa preocupação de a cada dia tentar afinar, melhorar cada vez mais a nossa vida de oração. Nos ensina a cada um de nós, a mim e aos meus irmãos que estão aqui nessa noite presente, aqueles que estão nos ouvindo através da internet também, que nós possamos alinhar os nossos sonhos, os nossos desejos com a tua vontade, para que eles não sejam destruídos. E agora, que a graça soberana de Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com essa igreja e com toda a igreja de Cristo espalhada por toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém.